passando ali, se conseguir colocar na versão NVT, o irmão Francisco, né? Se conseguir colocar na versão NVT, para aí todo mundo ler uma mesma versão, porque a minha Bíblia é NVT, para não ficar diferente. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Pode passar, por cima. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Pode passar. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Pode passar. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou, ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e, mais uma vez, contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Amém? Podeis sentar. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, no livro de Gênesis, que acabamos de ler, vai nos dizer a respeito de um homem chamado José. José, que foi filho de Jacó, Jacó, que foi filho de Isaac, Isaac, que foi filho de Abraão. Esses três homens de Deus que deram início à linhagem dos israelitas, dos judeus, do povo de Israel, o povo que atravessou o mar Vermelho, o povo que destruiu a muralha de Jericó, entre outras muitas histórias, o povo escolhido de Deus. José, ele, todos conhecem, acredito que todos conhecem a história de José. José, ele tem um sonho. José, ele era o filho mais novo, até então, um dos mais novos, o segundo mais novo, depois de Benjamim, dos 12 filhos de Jacó. E José, por ser o mais novo, a palavra do Senhor que nós lemos, vai dizer que ele tinha 17 anos, quando ele começa a ter as suas primeiras experiências com Deus. E José, com 17 anos, começa a ter sonhos e revelações de Deus a respeito de um futuro que ainda estaria por vir. Só que José, pela pouca idade, ele é ingênuo. Uma característica deste personagem que nós acabamos de ler, principalmente nos seus primeiros anos, é que ele era ingênuo. E por que ingênuo? Porque, como nós acabamos de ler, ele despertava ciúmes, inveja nos irmãos mais velhos. Só que a palavra vai dizer que os irmãos tinham sentimentos de ódio contra José, e eles externavam isso por meio de palavras, de maneira que eles não conseguiam falar com José de maneira agradável, somente palavras torpes e pesadas contra José. Só que José, apesar de
os irmãos dele não o queriam bem, José ainda insistia em contar os sonhos de Deus da vida dele para aqueles que claramente não queriam ver os sonhos se realizarem. Muitas das vezes nós agimos como José. Muitas das vezes nós, na nossa ingenuidade, contamos aos outros a respeito dos sonhos que Deus preparou para nós e apenas para nós, sem levar em consideração o fato de que muitas das vezes o ambiente em que nós estamos inseridos é um ambiente impropício, um ambiente hostil para que os sonhos que Deus te mostrou no secreto sejam expostos à luz de todos. Então, a primeira aplicação da mensagem que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo e nos direcionando nessa noite é que se você tem um sonho, uma direção, uma revelação profética a respeito do seu futuro, e que muitos aqui têm, quem nunca recebeu uma profecia de que seria um profeta, de que seria um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora, e aí na nossa ingenuidade nós contamos para todos os nossos irmãos, todos que estão ao nosso redor, dentro da nossa família, na nossa escola, faculdade, no ambiente da igreja, nós contamos a bel prazer a todas as pessoas e esperamos que a reação das pessoas seja de apoio. Esperamos que as pessoas torçam pelo nosso desenvolvimento. Mas nós sabemos que, infelizmente, a grande maioria não será a favor do nosso crescimento. Porque, infelizmente, nós somos assim. E aqui não é uma palavra para que possamos olhar para fora e pensarmos, eu sou José e todos que estão lá fora são os meus irmãos que estão me invejando. Não, é uma palavra também para nós olharmos para dentro de nós, porque talvez algumas pessoas aqui nessa noite vão se encaixar como José nessa história, mas talvez você vai sentir o Espírito Santo te mostrando que você está agindo como um irmão de José. E tudo bem, porque muitas das vezes nós não vamos chegar à casa de Deus para sermos somente recebidos com glória, com honra ou com bênçãos de prosperidade, de cura, mas às vezes nós receberemos também do Senhor um direcionamento de algo que precisa mudar dentro de nós. E esse é o efeito da palavra. A palavra é uma espada de dois gumes que penetra o profundo do coração e é apta para ensinar e revela aquilo que está oculto e escondido nos tesouros dos nossos pensamentos e intenções. Então a palavra vai dizer que José vai ser ingênuo, vai contar os seus sonhos, e os irmãos que antes já não gostavam, por dois motivos: pela túnica que ele tinha e pela visão de futuro que ele tinha. Muitas das vezes nós seremos odiados porque temos uma túnica diferente que o Pai nos deu, e seremos odiados porque temos visão de futuro. Se você tiver uma visão de futuro, seja no seu ambiente de trabalho, você querer propor algo novo, querer propor uma mudança, uma melhoria, você vai ver no olhar das pessoas o quanto que elas vão se incomodar com as propostas de melhoria que você está tentando colocar naquele ambiente. Não porque essa pessoa não vê o benefício, mas porque essas pessoas estão ali pensando que a posição delas pode estar sendo uma afronta. O seu crescimento pode se tornar uma afronta para muitas pessoas, na mente delas, mesmo que isso não seja verdade. E muitas das vezes essas pessoas, dando lugar a Satanás, a espíritos malignos, vão
serem usados para te parar, para, na verdade, te matar, como nós lemos aqui e como nós conhecemos. Às vezes, o sentimento que as pessoas terão sobre a tua, sobre a minha vida, em alguns ambientes, vão ser de querer te matar, te expulsar, te ver fora do teu trabalho, te ver fora da tua faculdade, te ver fora da tua igreja, te ver fora daquele ministério que você está agindo, que você está desenvolvendo. Não porque ele vê que você está fazendo mal, não, ele sabe que você quer fazer o bem, só que às vezes ele está se sentindo incomodado com o seu crescimento, com o meu crescimento. Então nós temos que entender e termos a sabedoria de que em determinados ambientes temos que ter silêncio para não falar à torta e à direita os planos que Deus tem colocado no nosso coração. A palavra de Deus vai nos apresentar um personagem mais à frente chamado Neemias. Tem um livro na Bíblia chamado Neemias, que diz a respeito de um homem muito sábio que via a destruição de Jerusalém, se incomodou e não somente ficou como espectador, mas ele se colocou na brecha, saiu da sua posição de conforto no palácio, servindo o rei, e foi em direção ao problema que estava, Jerusalém estava destruída, e ele começa ali a sondar, ele começa a andar ao redor da cidade e a observar os problemas que estavam ali naquela cidade. Neemias, ele toma uma atitude diferente deste personagem chamado José, que foi ingênuo. Ele diz, ele escreve no livro de Neemias: não contei a ninguém os planos que o Senhor havia colocado em meu coração para a cidade de Jerusalém. Neemias teve a sabedoria de não antecipar o bloqueio, as controvérsias que o inimigo iria trazer contra ele. Porque é assim, quando você começa a mostrar um plano para o povo de Deus avançar, para o reino de Deus avançar, seja em qualquer esfera, haverá um levante, haverá perseguição. A palavra do Senhor vai dizer, no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo diz que todos aqueles que o seguem têm que estar preparados para sofrer perseguições. E nós sabemos que a perseguição nós não devemos combater com meios carnais, nós não podemos ver o nosso próximo como inimigo, mas nós sabemos que a atuação de Satanás, que a palavra de Deus diz que nosso luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os reinos e potestades do ar. Então nós governamos com as armas espirituais, mas esses demônios agem usando pessoas. Esses espíritos enganadores agem usando pessoas que se deixam influenciar para se opor ao movimento de Deus na terra. Então Neemias, ele vai tomar uma atitude e ele vai agir. Só que quando o inimigo vai tentar se opor a Neemias, Neemias já estava dentro do reino de Jerusalém, porque ele não saiu contando os planos de Deus. Talvez se ele contasse, o inimigo poderia tê-lo interceptado no caminho e impedido que os planos de Deus fossem concretizados. Então eu quero profetizar sobre mim e sobre a sua vida, que nos próximos meses, semanas e anos nós tenhamos a sabedoria que vem do alto, a mesma sabedoria que teve Salomão, a mesma sabedoria que teve Davi, a mesma sabedoria que teve Neemias, repouse sobre a minha e sobre a sua vida, para que tenhamos discernimento e possamos avançar passo a passo e conquistar territórios para o reino de Deus. Aleluia! A palavra do Senhor vai prosseguir na história com um segundo tópico que eu quero trazer para os
Os irmãos começam a odiá-lo e a palavra vai seguir. Pode colocar no telão para mim, no Gênesis capítulo 37, versículo 18, para os irmãos acompanharem junto, por favor. Amém? Diz assim: quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será de seus sonhos. A palavra de Deus vai nos dizer que os irmãos, em vez de escolherem abraçar a visão profética de José e entenderem que ali era a vontade de Deus, em vez de eles buscarem também ter uma túnica como José tinha, agradando o pai, porque José teve a túnica porque ele agradou o pai. Então, em vez deles buscarem também agradar o pai para receberem uma túnica, eles buscaram matar aquele que tinha a túnica. Isso é uma reflexão para a minha e para a sua vida. Que nós não sejamos como irmãos de José, que busquemos matar aquele que recebeu um presente especial do pai, que busquemos matar aquele que veio depois, aquele que chegou depois, porque vimos que ele tinha uma túnica diferenciada, porque vimos que ele tinha algo do pai diferenciado, mas que possamos também pedir ao pai a túnica, porque o pai tem túnica para todos os filhos. Talvez você olhe para a sua vida e pense: eu não tenho a túnica daquele irmão, eu não tenho a túnica daquela irmã, eu não prego como aquele irmão, eu não canto como aquele irmão, eu não profetizo como aqueles irmãos, mas sobre você também existe uma túnica que está separada pelo pai. Basta você pedir que o pai te dará a sua túnica. A palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento que tinha o filho pródigo vai voltar, vai sair do campo do pai, e depois que ele volta, tinha um irmão que vai questionar o pai: ó pai, esse irmão foi, gastou todos os seus bens, fez e aconteceu com o dinheiro que era teu, ele voltou e você o recebe assim, com abraço, beijo, matou o melhor novilho, fez uma festa, e o pai diz: ô meu filho, tudo que tenho aqui é teu também, se você me pedisse, eu te daria. E muitas das vezes nós queremos o presente do nosso irmão, nós queremos a unção do nosso irmão, nós queremos o dom que o Senhor deu para o nosso irmão, e não vemos que o reino de Deus está ali para usufruirmos com o Pai, e não vemos que o Pai tem outro novilho, tem outra túnica que cabe exatamente no teu formato. Talvez você aqui hoje precise pedir ao Pai: Pai, qual é a minha túnica? São quantos dons? Presbítero José, que é bom de Bíblia. São quantos dons? São 5, não são?